Pessoal, nossa questão de número 8, ela fala numa corrida de revezamento, em que a ideia central que nós precisamos chama-se repouso ou movimento. Isso significa que para que possamos saber identificar o que de fato está acontecendo com cada um dos nossos objetos, eu só posso fazê-lo quando eu adotar um ponto como sendo chamado de referencial. Porque a palavra repouso não significa ter velocidade nula, assim como a palavra movimento não significa ter velocidade não nula. Para que você possa determinar a condição de um objeto, é necessário que você veja em relação a um dado referencial o que está acontecendo. Falamos a condição de repouso sempre que um objeto em relação ao outro, manter entre eles a distância constante, significa que tendo ou não velocidade, caracterizamos isso como sendo o quê? Repouso. Por outro lado, assim que um objeto em relação ao referencial tem as medidas que os separam modificadas constantemente, falamos da ideia de movimento. Por exemplo, estamos numa rodovia a 100 km por hora. Isso em relação ao solo, então estamos em movimento. Em relação a qualquer árvore parada, também estamos assim. E esta árvore em relação a nós, embora saibamos que ela está fixa no solo, em relação a nós, a distância que nos separa vai mudando constantemente. Então isso quer dizer que, embora saibamos que ela está em repouso em relação ao solo, em relação a nós, mudança de distância entre nós, caracteriza-se para ela o quê? A ideia de movimento. Sendo assim, as afirmações falam da seguinte maneira. Primeiro item. Num referencial fixo na pista, os atletas têm velocidades iguais. Observe que a moça 1 vai entregar o bastão para a moça 2 e a ideia no revezamento é que não haja intervalo de tempo perdido entre eles. Então entende-se que as moças em relação ao solo estão descrevendo velocidades exatamente iguais, para que uma de fato consiga continuar a prova que a outra está executando. Então nós falamos que em relação ao solo, ambos os objetos estão em movimento. No item 2, por sua vez, no referencial fixo em um dos atletas, a velocidade do outro é nula. Afirmamos que as duas velocidades eram iguais entre 1 e 2. Se fazemos essa afirmação, A e B, por terem velocidades iguais, a distância entre elas permanece a mesma. Se não há alterações na distância, falamos que A em relação a B encontra-se em estado de quê? Repouso. Logo, a relação velocidade A e B, ou seja, a diferença de velocidade entre um e outro, não existe. De fato, é igual a quanto? 0. Onde a nossa afirmação, então, com certeza está correta. Já no item 3, por sua vez, fala-se assim: o movimento real e verdadeiro dos atletas é aquele que se refere a um referencial inercial fixo nas estrelas distantes. Se nós temos estrelas como nosso referencial, entende-se que como a Terra tem um movimento de rotação e translação, onde o Sol, por sinal, é uma das nossas grandes estrelas, estamos em movimento contínuo e perpétuo em relação a este. Então, este referencial fora não serviria como análise para nós, uma vez que nós estamos analisando o sistema interno e não o externo. Por isso, esse item é falso. Alternativa, letra A.